Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração, meu amigo, minha amiga. Neste vídeo vamos falar muito sobre as categorias de base do Vasco da Gama. O Sub-17 jogou hoje, o Sub-20 também foi a campo. A gente vai falar sobre a equipe profissional do Vasco da Gama, a sequência aí no Campeonato Brasileiro, nosso próximo jogo aqui em São Januário referente à Copa do Brasil. Vamos falar muito sobre a situação de reforços e a política aí do Vasco da Gama. Perfeito? Bom, meus amigos, o Vasco da Gama hoje foi a campo, as suas categorias de base. O Sub-17 conseguiu uma vitória maiúscula frente à equipe do Cruzeiro. Vencemos por 6-2. Parabéns aí aos meninos. A gente acompanhou toda a preparação da garotada do Vasco da Gama durante a semana. O Vasco vai à final aí do Campeonato Brasileiro e parabéns aí para esses meninos. Bom, o nosso Sub-20 perdeu para o Fluminense por 2-1. O Vasco da Gama está aí tentando se classificar entre os 8 primeiros no Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20 para poder fazer as quartas de finais. Então a gente espera aí que a garotada do Sub-20 tenha o mesmo desempenho do que do Sub-17 e se recupere o mais rápido possível. Bom, meus amigos, com relação à equipe profissional do Vasco da Gama, o Vasco hoje teve folga. O Vasco foi derrotado ontem pela equipe do Botafogo. Confesso que eu estou muito abatido, mal consegui dormir. A situação do Vasco é muito deprimente, é vexatória. E meus amigos, o Vasco da Gama, a partir de amanhã, começa a sua preparação aí para o jogo da Copa do Brasil contra a equipe do São Paulo. E eu pergunto aos senhores, vocês acham que o Vasco da Gama deveria ir com a equipe titular ou vocês poupariam a equipe aí para o próximo jogo que acontece no sábado lá no Barradão contra o Vitória? Vocês acham que ainda dá para virar essa situação contra a equipe do São Paulo? Bom, é o seguinte, eu acho muito pouco provável, mas futebol é dentro de campo. Agora, o Lisca visa aí a Copa do Brasil, é um dinheiro bom aí que cairia como uma luva, mas a situação do Vasco é muito delicada. E diante das circunstâncias, eu particularmente acho que o Vasco deveria se dedicar agora ao Campeonato Brasileiro. O Vasco chegou a um estágio que não pode mais perder pontos. Estamos na 16ª rodada, o Vasco na 10ª colocação. Nem o torcedor do Vasco mais pessimista poderia imaginar que a gente estaria aí por terminar o primeiro turno numa situação aí tão delicada, igual a gente está aí com 22 pontos disputados. É muito pouco para a grandeza do Vasco da Gama. 48% de aproveitamento, certo? Então a gente precisa melhorar. Bom, com relação aqui à situação envolvendo reforços, chegou ao nosso conhecimento hoje que o Lisca está muito descontente. Ele soltou o verbo na coletiva na Vasco TV. Eu só acho, Lisca, que você tem que se ver livre desse sistema, porque você também teve uma parcela de culpa aí
por conta de ter escalado Marquinhos Gabriel, Hernando, Morato. Então tá ressuscitando jogadores aí, e principalmente esse esquema de 4-3-3, que já ficou visível já que não dá para o Vasco atuar dessa forma, Lisca. Então é o seguinte, Lisca, espero aí que alguma coisa seja feita. Com relação a reforços, o Lisca apresentou uma lista aí para o Alexandre Passa. O Lisca tem se dedicado aí em mapear o mercado. Está com autonomia para poder pedir nomes. Agora é o seguinte, será se com essa austeridade aí adotada por essa diretoria, será se os nomes que o Lisca pediu vão vir para o Vasco da Gama? Na lista do Lisca aí tem um zagueiro, existe aí um camisa 10 e também um volante. Então o Lisca pedindo aí 3 reforços aí de peso. E quando a gente fala de peso aqui, gente, não é que seja jogador de seleção, mas reforços que chegam para vestir a camisa do Vasco da Gama de titular e tirar o Vasco dessa situação aí tão delicada igual o Vasco da Gama se encontra. Isso aqui, meus amigos, é Vasco da Gama. Bom, e com relação a essa situação aí da política do Vasco da Gama, espero eu, meus amigos, que agora, a partir de amanhã, certo? Quando acaba a situação aí do recesso no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que a gente possa ter verdadeiramente novos andamentos processuais e principalmente decisões aí nessa ação dos Templários por parte aí do Camilo Rulieri. O fórum estava de recesso, por isso também atrasou muito aí o expediente destes processos aí, e eu espero, gente, que haja pro bem do Vasco da Gama uma reviravolta. Espero que haja aí novidades esta semana, porque é o seguinte, eu sei que com um presidente que queira ajudar o Vasco da Gama, o Lisca é um trabalhador, mas esse sistema aí de Carlos Leite só atrapalha muito, muito Lisca, perfeito? E não é de uma hora para outra um sistema que está errado aí durante anos, um sistema vampiro que suga sangue do Vasco da Gama, que um treinador também vai conseguir mudar da água para o vinho de um dia para o outro. Então eu espero que tenha uma decisão aí para que a gente possa aí ver o Vasco da Gama recuperando aí nesse Campeonato Brasileiro da Série B, porque o retorno aí vai ser um retorno aí meramente de recuperação, certo? E para tocar o Vasco, gente, tem que ser o Leven aí com o projeto Somamos para colocar o Vasco no lugar onde ele deve estar. Esse pessoal que aí está não tem condições nenhuma. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Vai dar Vasco, se inscrevam aqui no nosso canal, deixe o seu like e por favor ativem o sininho, tá bom? Vai dar Vasco, valeu!